Oi, oi, gente, tudo bem? Como prometido, vou fazer algumas previsões aqui e eu quero muito que vocês saibam qual é o que está acontecendo no mundo. E eu tirei as cartas aqui pro Brasil e pro mundo. A primeira coisa que me apareceu foi assim, ó. A sensação que eu tenho é de um presidente tomando uma medida drástica referente a algo. É como se ele se irritasse com algo, não é no Brasil, tá, gente? É fora do Brasil. E ele vem com um discurso que pode nos prejudicar. Ele vai tomar, a sensação que me dá é que ele vai tomar uma medida bem drástica referente a algo que ocorre com ele ou, enfim, com o país. Não sei dizer o certo, mas a sensação que eu tenho é essa. Lembrando que a mediunidade, ela vem de N formas, né, gente? Ninguém é Deus, então a gente nunca vai acertar 100%, tirem isso da cabeça de vocês. Mas da forma que eu vejo, então, é esse presidente de pele clara, ele vindo às redes sociais, ele vindo ao mundo, literalmente, aí é público falando algo que está prejudicando ele, tirando ele do foco. Mas eu realmente não sinto que essa pessoa é uma pessoa boa, na verdade, acho que meio que só tá pagando, tá? Mas enfim, vocês vão ver nos noticiários aí nos próximos dias. Então, gente, outra coisa, hoje à tarde eu atendi algumas pessoas e eu também canalizei algumas energias e eu fiz uma meditação, tá? Eu fiz uma canalização e me veio muita energia de um avião, de uma empresa, eu não vou dizer o nome para não criar alvoroço, mas que tem inicial L, que pode vir acarretar uma queda e essa empresa, por algum motivo, vai se incomodar bastante, tá? Eu confesso que é uma empresa bem conhecida e que vai trazer alguns problemas. Então, essa questão de queda de aviões ainda não parou, tá? É necessário que a gente tenha todo um cuidado e que a gente fique de olho, né? Sempre quando não deixar de andar, né, gente? Que tem gente que depende, enfim, disso para trabalhar e tudo mais. Mas é necessário, então, sempre ter as orações, quando entra, quando sai. Então, eu vejo aí com essa empresa de inicial L, tá? Então, agora eu vou tirar mais cartas aqui para o Brasil e mundo. A impressão, a sensação que me dá é de um jovem da política, ele sendo acusado de algo. Você sabe que eu tenho pavor de falar de política aqui, porque as pessoas ainda têm a mentalidade muito fraca em relação a isso, e misturam tudo e vira uma folia, né? Mas esse jovem, então, da política, é uma pessoa de cabelos castanhos, tá? Ou escuro. Ele é como se ele fosse acusado de algo, e ele vem às mídias como é que eu posso dizer? Se retratar. Essa é a palavra. Isso vai criar um alvoroço na vida dele, então, trazendo para ele algumas dificuldades. E me representa muito a carta da raposa, que é uma mulher que começa toda essa questão para poder vir prejudicá-lo, né? Então, ele vai ter que estar se retratando e se explicando, tá? Outra previsão que me veio muito forte na cabeça, assim, que eu já tinha visto hoje à tarde, canalizei de novo, é algo referente à Itália. Então, se você mora na Itália, peço que você faça suas orações, redobre os seus cuidados, porque alguma coisa de natureza revolta também referente à Itália. Bom, gente, então essa seguidora, tudo bem, é um prazer estar falando contigo. Ela pediu assim: por que aqui na Europa estão pedindo para nós termos o kit da sobrevivência para 72 horas? Bom, gente, como eu já falei, outros médiums também falou, como eu já expliquei para vocês, já faz algum tempo que eu falo sobre isso, anos, né? E como eu disse, eu tenho uma amiga minha também que é médium, ela sempre falou sobre isso desde que eu conheço ela por gente. Por quê? Gente, por exemplo, quando você está em uma situação de, sei lá, alguma coisa que seja fora do teu costume, tu vai sair só com a roupa do couro e tu não tem nada preparado. Parece uma mentira, mas isso devia existir sempre. Ai, que coisa de louco. Não, gente, coisa de louco é não ter. Coisa de louco é tu não ter esse preparo. Então, isso se chama
um tino, um tato de sobrevivência. Então, assim, a Europa, ela só está falando, só está colocando para fora o que há muito tempo eles fazem já às escondidas, de certa forma, só que não queriam, de certa forma, a população. Você aqui no Brasil, não é só, pense que não é só na Europa que tem que ter o kit de mochilinha. A Europa deu esse alerta, eu acho que foi no dia 26, se não me engano. Porque, gente, por exemplo, em uma situação de... Vamos supor que aconteça uma enchente, como foi no Rio Grande do Sul, e tu tenha que se deslocar para um lugar fechado. Tu vai ter a tua água, pelo menos tu vai, Deus que me perdoe, mas tu vai passar uma noite com água, com comida, né? Ainda mais quem tem filhos. Então, nos grupos que eu administro, eu sempre dou as orientações de como devemos guardar os documentos muito bem emplastificados, né? Ou numa sacolinha para caso de emergência. Então, a Europa está pedindo, porque a Europa sabe o que pode acontecer nos próximos anos, que é tudo isso que eu já venho falando para vocês há tempo. Então, prestem atenção nos sinais, gente, isso não é coisa do louco. Eu lembro que quando eu fazia, tinha outras pessoas que faziam vídeo dizendo, parem de estar as pessoas. Olha aí, se fosse mentira, eles não anunciariam assim, né, gente? Então, cuidado. Bom, então respondendo a essa seguidora, a Mara Lúcia, isso, de duas uma. Ou tu tem um problema de atenção, que tu não consegue se atentar a todas as coisas que eu venho falando há 5 anos, ou tu se faz, desculpa a palavra, de uma pessoa que tá despercebida do planeta, né? Toda vez quando ocorre uma previsão, eu coloco aqui. Umas pessoas dizem, mas por que tu coloca? Por esse exato motivo de pessoas igual a Mara Lúcia, né? Que duvidam e desacreditam. Não tenho visto as previsões acontecendo. Tem 50 mil previsões que acontecem, inclusive algumas que eu não posto. Então eu vou lhe dar uma dica. A senhorita pode fazer um tour e a senhorita, em vez de vir criticar e pegar o seu tempinho e escrever um comentário desse, coloque meu nome no Google e procure sobre previsões acertadas, ou compre meu livro, assista meu filme. Seria uma maneira boa de você saber se as previsões são certeiras ou não. Caso você não encontrar, você pode me chamar no direct, eu vou lhe presentear com o meu livro, que lá dentro do meu livro tem mais de 1000 previsões acertadas e com datas e horas. E se assim você não ficar satisfeita, eu peço que você acompanhe todos os dias aqui as previsões, salve os vídeos, anote, que assim você vai ter certeza se elas vão acontecer ou não. E caso você ainda não estiver satisfeita, você pode seguir outra pessoa e deixar de me seguir. Um beijo e ótima noite. Então, gente, vamos responder a essa seguidora, que ela é a Tânia Maria Menezes. Ela fala assim, a terceira G vai se concretizar? Então vamos fazer essa... Eu já sei a resposta, no entanto, vamos fazer essa pergunta ao baralho. Vamos ver, então, o que o baralho nos direciona. A terceira G, ela vai se concretizar, sim ou não? Se sim, qual é o tempo? Carta do coração, a carta da criança, a carta da mulher, da montanha, a carta do chicote, a carta do trevo, a carta da cruz e a carta do jardim, a carta do sol, do navio e da estrela. Vamos lá. A primeira coisa que me remete aqui é que meio que isso já era para ter acontecido, mas literalmente Deus colocou a mão por conta da carta da estrela, tá? Nesse caso, no meu intuir e na minha evidência, clarividência, enfim, os métodos que eu uso, eu sempre digo que cada um trabalha da forma que acha coerente. A carta da mulher e do coração, pra mim, tá? Representa os Estados Unidos, a carta do coração aqui, na minha intuição, e a carta da mulher aqui, que saiu a carta do urso aqui do lado também, carta da Rússia, tá? E da Alemanha. Então, esses países, como eu já tinha falado, eles tendem a entrar em conflitos por conta... Lembra que eu tinha falado para vocês já faz tempo que eles iam entrar em conflitos por causa de alimentos ou por causa de grãos. E aí, o que vai acontecer? Vai ter um atem, que eu já falei, contra a vida de um presidente. Então, um dos motivos vai ser esse, outro motivo vai ser a questão dos alimentos. Então, pode lá pra frente sim se dar uma G.
No momento eu vejo que as coisas é como se eu lembro que eu falei para vocês que certos países já estavam se preparando para tal coisa há muito tempo, né, na questão militar. Então quer dizer que eles já sabem que isso pode vir a acontecer. Lá para frente, sim, tende a acontecer por conta da questão alimentícia. É por isso, inclusive, que a Europa já manda que se preparem com o kit emergência. Aquela moça, a Francine, o que eu acho que é alguma coisa assim, né? Eu vejo uma gestação para ela. Eu vejo ela conquistando grandes coisas no meio da questão estética, cosméticos, tá? Só que me representa que lá pra frente, essa jovem, essa mulher, ela vai morar no exterior. E ela vai ter como se fosse franquias da marca dela, elevando muito essa questão da forma que ela coloca, então, as ideias dela dessa questão cosmética, uma inovação, como se fosse uma segunda fama, vamos dizer assim, que a carreira dela tende a dar um boom muito forte. E a sensação que me dá é de um crescimento muito grande e espontâneo, tá? Gente, me vem a perda de uma pessoa, eu vou ser bem sincera, eu não consigo visualizar esse homem, mas ele tem uma estatura baixa, ele tem os cabelos grisalhos, ou meio grisalhos, ele tem acima de 60 anos, e ele foi muito importante, em algum tipo de emissora, tá? Essa pessoa não é um apresentador. Não é um apresentador, tá? Só para vocês não criar teorias, mas é uma pessoa que tem um coração muito bom. Então, que Deus dê o livramento, se possível, né? Como eu sempre digo para vocês, o importante é que tenha grandes livramentos e que as previsões ruins não venham a ocorrer. Gente, então eu vou passando para vocês previsões aleatórias que estão chegando. Como eu falei, hoje eu fiz algumas canalizações, tá? E eu vou passando para vocês conforme eu vejo, né? Lembrando, gente, que ninguém é 100%, quem fala que é 100% mente, porque não existe. O único que sabe de todas as coisas é Deus e jamais a gente passar, então, por cima dele. Mas eu acredito muito que ele usa, sim, né, as pessoas para que venham nos alertar. Hoje também, quando eu canalizei algumas previsões, eu via muito, gente, a questão de cachorro e gatos. Uma doença, tá? Referente aos animaizinhos de estimação, em que a questão da saúde, eles vão vir falar alguma coisa referente a isso, que tem que tomar algum tipo de medida por conta de algo que está surgindo de forma inesperada e que meio que as pessoas se apavoram por causa disso. Afinal, né, gente, a gente é muito apegada nos bichinhos, né? Outra coisa que me vem claramente é a questão do comércio, tá? O espiritual me fala que vai ter uma regra referente ao comércio, principalmente aos trabalhadores, que pode não agradar algumas pessoas. Talvez algumas pessoas achem que tá tudo legal, que tá tudo bem, mas aos olhos de outras pessoas, então aquilo ali não é legal, não foi algo interessante, tá? Então, vamos observar os próximos dias, tá? Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu sinto uma movimentação estranha a nível astral, já faz algum tempo. Eu vou explicar para vocês o porquê que isso tá acontecendo e por que nós estamos nos sentindo desta maneira. E aí você vai comentar pra mim se você está realmente sentindo assim ou não, tá? Mas na minha evidência eu vi energeticamente o que tá acontecendo e eu fiquei meio assim. Energeticamente, bom, eu sempre venho falando aqui pra vocês sobre o Apocalipse, né? É uma coisa bíblica
lógica. Quem não acredita na Bíblia, paciência, é realmente o que está acontecendo, e também ninguém é obrigado a acreditar, mas os sinais estão aí. O que eu tenho para falar para vocês? É como se alguma coisa energética muito forte mudou. Então, principalmente pessoas que são médiums, sensitivas, elas se sentem mais deprimidas. Eu sinto isso, gente, desde dezembro de 2024. Então, me parece que ali começou alguma coisa. Lembra que eu falei para vocês do portal que abri no dia 17? De uma mudança grandiosa, tá? Então, assim, não é tudo negativo. Algumas coisas que tem nessa... Eu não sei o nome exato que eu poderia chamar isso, dessa nova... sei lá, daqui a pouco novo astral, vamos colocar assim para que você entenda melhor, vai trazer algumas mudanças interiores muito fortes. Nossa, algumas questões de quando nós éramos criança, você pode estar mais sensitivo, mais sensível, lembrando mais da sua infância, lembrando mais da sua adolescência. Só que tu vai perceber que tu vai estar mais intuitivo também, porque nós estamos se encaminhando para outra coisa. Só que a questão que me preocupa é a questão que, lembra que eu falei para vocês que 2024 e 2025 seria um preparo para o que iria acontecer lá em 2026 e em 2027. O que acontece, gente? Essa questão terremoto, essa questão placas tectônicas, essa questão água, sol em excesso, daqui a pouco uma seca, vai estar uma coisa tudo muito conturbada, como se fosse uma regeneração. E vem muito isso, inclusive algo que vem muito forte na minha cabeça é a questão das rachaduras no solo. Vocês lembram, gente, que eu falei pra vocês assim, ó, que ia começar as coisas rachar, que eu coloquei nos grupos, prédios, casa, que o que não tivesse bem estruturado era para observar. Então me vem muito essa questão de solo, de rachadura. Então o que eu indico nessa transição? Oração, conexão com o divino, meditação. Tem muitas pessoas que vão sentir sede de estar com Deus, assim, de falar com Deus, aliás, e de estar na natureza. Então faça isso por você e medite sempre que necessário para ficar bem. Gente, outras visões também, uma delas que eu tive é o seguinte: uma marca muito importante de refrigerante, algumas delas sendo tiradas dos balcões ou dos mercados aí, porque vai dar um problema e vai ser comprovado, tá, gente? Ai, o cara nem vê. Que Deus deu grande livramento para todos nós, né? Outra coisa, gente, me vem eu não consigo saber se ele foi autor de um filme, se ele é dublador de um filme de desenho animado muito famoso, fechando o seu ciclo, então, aqui na Terra nos próximos dias. Que Deus, então, de certa forma, conforte o coração dos familiares. Me representa ser uma pessoa muito importante. Gente, é engraçado a sensação que... Engraçado como a gente fala aqui no Rio Grande, né? Peculiar. Me vem uma sensação de uma mudança muito forte na questão oxigênio do ser humano, respiração, por causa do clima. E vocês vão ver falar nas notícias. E lembra que eu falei em 2022 para vocês que nós iríamos ter como se fosse uma bombinha ou um oxigênio junto? Não sei se vai ser exatamente assim, né, gente? Como eu falei, não sou Deus. Mas eles vão meio que falar sobre isso nos próximos meses ou anos, e vocês vão lembrar dessa previsão, por conta de um tipo de poluição muito forte, que meio que impossível de conter. Então a gente vai ter essa precaução onde a questão ali da saúde, né, vão nos indicar para que, não sei se todo mundo vai aderir, mas é uma coisa que eu já venho vendo há muito tempo, e essa semana eu pude canalizar com mais força, então, essa previsão referente à nossa questão respiração oxigênio, tá? Então, olha, gente, de verdade, vamos orar. Vou deixar uma oração de 21 dias para vocês, referente a esses, como a gente diz, últimos tempos, né? Que são o começo das dores, na verdade. Eu vou explicar isso tudo para vocês. Eu senti muita necessidade de passar os recados, independente se você acredita na minha espiritualidade ou não. Eu tenho certeza que é Deus que fala comigo, porque eu sou uma pessoa muito crente a Deus, sim. E eu vou explicar para vocês sobre o início das dores.
alguns evangélicos já sabem, pessoas de outras religiões também, mas eu acho necessário, então, deixar aqui esse vídeo explicativo e você pode compartilhar, então, com outras pessoas. Então, gente, vamos lá, essa oração de 21 dias para essa transição que está ocorrendo com todos os seres humanos. Inclusive, eu vi um comentário de uma seguidora que ela falou assim: Chay, nós vamos saber quem somos, quem fomos em outras vidas. Vamos ter memórias, porque nós estamos indo para a 5ª dimensão. E sim, gente, ultimamente eu tenho tido alguns flashes e coisas de outras vidas, que até comentei com o pessoal aqui de casa, que eu me via pequena em outra vida. Uma menininha bem pequenininha, em outra vida como se fosse um negocinho de cenoura, uma plantação de cenoura, gente, muito estranha, assim, sonho. E tava eu e uma senhora. E ela era bem ruim comigo, essa senhora. E eu me vi em outras vidas. E então eu vou deixar aqui para vocês uma oração de 21 dias. Com certeza vocês também vão ter essas sensações, tá? E é importante vocês anotar os sonhos, é importante vocês intuir as coisas e, nossa, eu vou anotar isso aqui deve ser um aviso, e não achar que tudo é balela, que tudo é mentira, tá? Então vamos lá. Que os mentores da luz possam intervir em nosso pensamento, trazendo calmaria a todos nós. Que esses 21 dias sejam de luz, coerência, que a nossa mente fique límpida, cristalina, para resolver qualquer tipo de problema. Que os sentimentos ruins não tomem conta da nossa alma e que a gente possa resolver qualquer situação com muita clareza. Que Deus esteja presente em nossa vida, a cada manhã, a cada noite, a cada tarde. Que o Espírito Consolador dos céus possa estar conosco, cuidando da nossa família, e que essa nova era, essa nova dimensão, faça com que a gente venha despertar para o bem todos os dias, e que Deus possa trazer os sinais verdadeiros de quem somos, quem fomos, ou até mesmo para que viemos. Que Ele esteja consolando a nossa alma, independente das dificuldades, que sejamos espíritos da luz. Faça essa oração por 21 dias para proteger a você e sua família.